Afinal, quem é essa mulher ideal, a mulher perfeita que os homens tanto falam? Porque afinal, o homem coloca mulheres em duas caixinhas: a mulher para casar e a mulher para não casar, a mulher perfeita e a mulher nem tão boa assim. Quem é ela? Será que ela é aquela que ele fala que é a mulher dos sonhos dele? Mas afinal, quem é? Em quais padrões? Em qual raça ela tá? Em qual aparência? Qual o comportamento dela? Enfim, ele fala que tem que ter uma beleza natural, que não usa maquiagem, que não se enfeita demais. Detalhe, quando ele fala isso, eu gosto de uma mulher com beleza natural, ele tá falando de mulher branca. Se for uma preta sem maquiagem, ele já não gosta. Mulher preta, para ter um valor nessa sociedade, tem que estar toda montada. Não é eu que estou dizendo isso. É só você reparar a realidade. Qual é essa mulher? Qual é que tem que ter esses requisitos para ele dizer que ela é para casar, que é para ser levada a sério? A mulher perfeita, boazinha. Enfim, essa mulher tem que atender a quais requisitos? Quais será que são? Você sabe? Eu conheço, eu sei bem quais são. Tem que ter um tipo de beleza específico, não é qualquer tipo de beleza. É, e também tem que atender a um requisito de raça. Parece preconceituoso que eu vou dizer, mas não é eu que estou denominando. Primeiro que eu não sou nem homem, né? Não é eu que estou dizendo que tem que ser assim. Mas o que a gente pode ver é que tem que ter um requisito de raça. E comportamento, como ela se comporta, quais são os pensamentos dela, qual é a ideologia dela. Submissão, também ela tem que ser submissa. Ela tem que se sacrificar. Para ela, o amor é um sacrifício, o amor é renúncia, o amor é sofrimento. O amor que edifica tem que ter sofrimento, ela tem que se renunciar. Ela faz muito alta renúncia. Ela também, ela é muito conveniente para o homem, porque homem, hoje em dia, eu acho que isso é um declínio da masculinidade, né? Mas você tem que ser conveniente e não só como antigamente era, que era você ter os filhos, você ser dependente financeira. Hoje em dia é isso. É a mesma coisa que antigamente, porque não teve tanto progresso. Teve progresso, o feminismo liberal deu progresso a gente de direitos civis, mas agora cultural e social não deu. A gente continua com as mesmas tarefas que antigamente, que é você se renunciar à sua autenticidade, sua personalidade, sua individualidade para nos dedicarmos exclusivamente ao nosso marido, obedecê-lo, ter seus filhos e perder nossa liberdade de ir e vir, nosso poder de escolha de ir e vir. Mas enfim, a gente tem que fazer a mesma coisa que as nossas mães, nossas avós faziam antigamente. A gente achava que estava abalando, né? Nossa, feministas, sabia nem o que era a direita. Mas se eu te disser que a gente faz até mais do que nossas mães e avós faziam antigamente, elas não precisavam trabalhar fora, se acabar de trabalhar. E hoje em dia a gente tem que fazer isso, né? Porque se a gente quiser. A mulher tem muito medo da solidão, né? A mulher tem muito medo da solidão, de não casar, de não ter filhos. E o homem, eu vou até falar sobre a metáfora da casa dos homens, eu já fiz vídeo no canal sobre isso antes. E o homem só aceita a gente no relacionamento, ele mesmo faz as regras dele. E pra gente ser aceita, pra gente não ter medo de ficar sozinha, não ter aquele terror de ser a tiazona solteirona dos 40 anos solteira, a gente se sacrifica o que a gente quer, o nosso próprio bem-estar, pra ser aceita no relacionamento com um homem. O homem chega, fala assim: eu só caso com você. Se você quiser ter o tanto de filhos que eu quiser ter, você pagar, dividir as contas da casa e você ser submissa a mim. Você não vai ter vontade própria, mas eu vou continuar tendo a minha própria liberdade. Eu vou sair com os meus amigos quando eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou pagar salão pra você. Enfim, já tá bom demais, já tô dando conforto demais. Detalhe, o conforto dele não é nada, às vezes a casa é da própria mulher. Por isso que eu digo que casamento hoje em dia nunca foi, assim, satisfatório para a mulher, nenhuma vez na história da humanidade. Mas hoje em dia eu acho que é pior ainda, porque a gente é literalmente escravizada. Além da gente cumprir os nossos papéis de gênero como esposa, mãe, dona de casa, que eu acho que é uma escravidão assim legalizada, né? A gente ainda tem que trabalhar fora para dividir conta. É tipo assim, você é obrigada a dividir conta comigo. Mas se você quiser pagar tudo, eu deixo. Basicamente, os homens são assim hoje em dia. Eles procuram conveniência. Eles são oportunistas. Depois somos nós, mulheres, que somos oportunistas. Oportunistas de quê? Se você ganha um salário mínimo. Mas, enfim. E quando a mulher, ela não atende esses requisitos para ser considerada a mulher ideal, a mulher dos sonhos, né? Aquela mulher muito meiga, muito boazinha, que não pensa em si. Ela não é egoísta. Ela coloca os outros acima dela. E eu te digo uma coisa. Se você não for branca, você não vai ser escolhida. E não é eu que estou dizendo, claro que tem as suas exceções.
Mas quando você é escolhida, você é aí mulher negra, você é escolhida, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Você passa mais humilhações dentro do casamento do que uma mulher branca, você é menos respeitada. E isso é pior quando o cenário é o Brasil. O cenário em questão é o Brasil, porque a gente tem muita herança. A gente tem muita herança, gente, de escravidão, de colonização. Quem já estudou quem foram as amas de leite na época da colônia brasileira, na época que o Brasil era colônia, vocês vão ter noção de que tem muita semelhança com hoje em dia, tá? E o livro Prateleira do Amor, eu tô baseando esse vídeo todo nesse livro da Valesca Zanello, que é Prateleira do Amor, que fala muito sobre homens, mulheres, gêneros, papéis de gênero, né? E relações. Eu acho que quem quer conhecer sobre a dinâmica das relações e esses papéis de gênero deveria ler esse livro, porque é basicamente um manual de sobrevivência para mulher. Muita mulher se dá mal em relacionamento porque ela não estuda a relação. Ao contrário do homem, que para o homem o relacionamento é questão de oportunidade e às vezes até ele estuda as mulheres, tipo, nossa, eu vou estudar essa mulher aqui e ela, vamos ver se ela me dá conveniência, né? Ao contrário da gente, a gente vai pela emoção. A gente não usa a razão quando entra no relacionamento ou não estuda esse relacionamento ou como essa dinâmica funciona. Então, esse livro, ele é perfeito. Para você que é novinha ainda, não tem noção. E ela fala nesse livro justamente tudo isso que eu falei. E que nós mulheres somos como prateleiras, somos como produtos na prateleira. E que a escolha de quem vai escolher a gente está totalmente sobre o homem. E ela fala no livro como você pode ter independência, autonomia para você mesma se escolher em primeiro lugar e escolher o relacionamento que você vai ter com o homem certo, um homem que não tenha essa visão machista. E ela fala que quando o homem tem esses ideais, esses pensamentos, enfim, essa construção social, ele raramente vai escolher a mulher negra. E quando escolhe, ele escolhe para ser a ama de leite dele. Porque na época da colônia, ama de leite tinha toda a função de dona de casa, de se auto-renunciar para servir aos outros, sabe? E isso é uma visão muito machista, muito colonizada do Brasil. É heranças que a gente tem, né? Aí, quando essa mulher não atende esses ideais de mulher perfeita, ele fica com ela temporariamente por conveniência. Isso quando você não dá limite, né? Você tem que impor limite, tipo, eu só vou namorar tal tempo pra você me levar a sério. Em tal tempo eu quero me casar e quero ter filhos. Mas eu vou continuar tendo minha independência. Eu não vou largar a mão das coisas que eu gosto. Tipo, toda sexta-feira eu saio com amigas. Eu gosto de ter o meu dinheiro pra ir pro salão. Você não se negligenciar. Então, quando a mulher não atende esses requisitos que o homem põe de mulher ideal, ela é colocada dentro de um espaço, como se fosse um limbo, sabe? De um espaço mental, que seria a casa dos homens. A casa dos homens é uma metáfora em que os homens são os donos, o homem é o dono daquela casa, e é ele que dita quem vai ficar, por quanto tempo vai ficar e quais são os papéis dessa pessoa dentro da casa. E geralmente são essas mulheres. E chega a não importar mais qual é a sua raça, toda mulher entra na casa dos homens. Uma hora ou outra ela tá presa dentro da casa dos homens. E é ele que vai ditar a sua função lá e o quanto tempo você vai ficar lá. Por isso que você conhece gente que tá há 10 anos num relacionamento, nunca casa, nunca vai casar. Primeiro que um relacionamento não é nenhuma coisa realmente séria, nem deveria durar tanto tempo assim. Ele nunca casa. O cara fica só enrolando, porque aquela mulher, ela dá muita conveniência a ele, sabe? Divide conta, faz faxina de casa. Então, pra que que ele vai casar com uma mulher que já é esposa dele? Ou seja, às vezes esses casos ele termina com essa mulher que ficou 10 anos de relacionamento, e em 6 meses e até menos ele casa com outra. Sabe por que ele casa com outra? Porque ou aquela mulher atende aos requisitos de mulher ideal que ele impôs na cabeça dele, ou é quando ele realmente quer, ele se sente pronto, ele tá lá, ele escolheu aquela mulher na prateleira, foi o momento que ele escolheu, ou porque aquela mulher deu limites a ele, ela se impôs e ela não foi irredutível no que ela queria. Por isso que eu digo, trate relacionamento como aquela coisa que os homens falam, até tornaram piada disso. Nossa, isso é um encontro ou é entrevista de emprego? Faça isso. Pergunte quais são as metas futuras dele, logo de início, para você não perder seu tempo, porque não tem coisa mais preciosa na sua vida do que seu tempo, né? E impõe os seus limites, o que você quer da sua vida. Não deixe, não perca sua identidade só para você ficar lá, presa dentro da casa dos homens. Sendo que você tem que ter autonomia, tanto na sua vida pessoal como em relacionamento. Para você não perder tempo, não perder dinheiro, não perder esforço emocional, sair traumatizada. E por último, não se importe com a aprovação masculina. Não se importe, porque por mais que a maioria dos homens tenha essa visão machista de mulher ideal, sempre vai ter um homem que não é machista e que merece você. Então, não se importe para aprovação masculina, porque nem a mulher mais perfeita não garante, mais perfeita na visão deles, né? Na visão machista e colonial.
Nem essa mulher perfeita dos sonhos, tipo, pra mim, a mulher perfeita atende a isso deles, né? Pra mim, mulher perfeita não tem nada a ver com aparência nem com raça, tem a ver com personalidade, com confiança, com independência, com a liberdade dela. Mas nem a mulher mais perfeita da visão deles vai escapar de ficar dentro desse limbo que é a casa dos homens. Então, segue a sua vida que o cara certo, que não é machista, que tem sim, tem por aí, você vai encontrar ele. Então eu termino esse vídeo com a minha frase de efeito que eu adoro. Quem liga pro que homem pensa, homem pensa.